Boa tarde a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos partilhar aqui, uma pequena reflexão sobre esse tema, como educar o seu filho para o céu. Por quê? Porque se nós pensarmos no mundo e pensarmos na nossa história neste mundo, numa perspectiva puramente materialista, nós iremos pensar em educar o filho para o mundo. Tem gente que diz isso, o meu filho, eu criei o meu filho para o mundo, Ou seja, eu dei a luz ao meu filho para o mundo. Tem gente que diz assim, Mas como pensar na possibilidade de educar nossos filhos para o céu? Porque se você, pai, mãe, foi abençoado por Deus por esta graça de ser pai e mãe, é porque você tem uma missão que vai além do que a gente pode ver nesse mundo materialista, consumista, que pensa nas coisas apenas para esse mundo aqui, para esse plano. Pensa apenas nas coisas temporais. Então, como educar nossos filhos para o mundo? Então, vamos orar juntos e vamos meditar um pouco sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, em Tua presença, Senhor, me coloco nesse instante, nesse momento, com aquelas pessoas que estão aqui me acompanhando, por essa rede social, o Facebook, e que verão depois também no meu canal do YouTube, que eu colocarei lá esse vídeo. Quero te pedir, Senhor, por Tua misericórdia e por Teu amor, vem nos orientar, vem nos conduzir, vem trazer para nós as palavras corretas, para que nós possamos compreender que existe uma missão especial e sobrenatural no encargo de ser pai e mãe, na vocação de ser pai e mãe. E eu quero colocar diante da Tua presença a minha filha, minha família. Quero colocar diante da Tua presença todos os filhos que vão me escutar, todos os pais que também possivelmente possam me escutar e que me escute. Quero colocar diante da Tua presença também todos aqueles que vão me ouvir, mesmo que ainda não seja pai ou mãe, mas que pense nessa reflexão que nós iremos fazer. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, quis que o Teu Filho, na plenitude dos tempos, nascesse de uma mulher, e assim introduzisse o Teu Filho dentro de uma família segundo o Teu projeto, segundo o Teu desejo, segundo a Tua vontade. E nós podemos compreender nitidamente, desde os primórdios da criação, que a família é um projeto nascido do Teu coração e que o Senhor coloca sobre a nossa responsabilidade de formá-la, escolhendo o nosso cônjuge e também de conduzi-la para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, existe um provérbio, Salomão, o rei Salomão, escreveu alguns provérbios. Existem algumas pessoas que chegam até a criticar Salomão, porque Salomão, no decorrer do caminho, pediu sabedoria a Deus, mas no decorrer do caminho acabou que se perdeu. Se perdeu em alguns projetos que ele mesmo criou. Mas, segundo o que a Bíblia relata, no fim de sua vida, ele chega, podemos assim dizer, a colocar a mão na consciência e voltar atrás dos maus caminhos que ele percorreu. Então, o livro dos Provérbios, que segundo alguns foi escrito pelo grande rei Salomão, de uma sabedoria imensa, que o próprio Deus, na pessoa de seu filho Jesus, vai dizer que não houve outro homem tão sábio como ele, como Salomão. Ele diz assim no provérbio 22, a partir do versículo, ou melhor, 22, versículo 6, é dito o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Veja,
ensina o caminho que a criança deve seguir. Mesmo quando ela envelhecer dele, ou seja, do caminho que você instruiu seu filho, não há de se afastar. Então, aqui está, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a educação dos nossos filhos para o céu. Aqui eu estou falando para pessoas que querem educar os seus filhos para o céu, que querem educar o seu filho, sua filha, diferente daquilo que muitas pessoas dizem. Eu crio o meu filho para o mundo. Não, eu crio o meu filho, a minha filha, eu crio os meus filhos, podemos assim dizer, para a glória de Deus, para o céu. E como fazer isso? Como educar os filhos? Eu estou aqui com um documento da igreja, né, esse livro aqui, documento do Concílio Vaticano II. Esse documento é uma declaração, né? Declaração sobre a educação cristã. No número 3 desse documento, fala sobre os responsáveis pela educação. Diferentemente de muita gente pensa que quem é responsável pela educação é o Estado, são as escolas. Não, as escolas são cooperadoras, colaboradoras na educação dos nossos filhos. E essas escolas ainda devem ser escolhidas segundo aquilo que a igreja nos orienta pelos próprios pais. Até a Constituição nos dá esse direito de escolhermos onde colocar os nossos filhos. Então o documento vai dizer o seguinte sobre a educação. Ao dar vida aos filhos, os pais assumem a obrigação de educá-los. Então veja, pelo simples fato e pela grandiosa dádiva de Deus, aqueles que geram e dão à luz aos filhos, eles têm, eles são obrigados e têm a obrigação primária de educá-los, de educar os filhos. Segundo a igreja, o que deve ser feito por esses pais, pelos primeiros educadores? Deve ser reconhecidos como primeiros e principais educadores. Então, o Estado deve obrigatoriamente, isso eu estou dizendo sem medo de errar, o Estado deve obrigatoriamente entender, compreender que os pais são os primeiros e os mais importantes educadores dos nossos filhos. A função educativa dos pais é tão importante que quando falta, quando os pais morrem ou quando os pais não assumem o papel de educador, dificilmente pode ser suprida. Então veja, a função de educar os filhos, a função que os pais têm de dar a educação cristã aos filhos, e aqui eu estou falando para pais que são cristãos, é tão importante e tão digna e tão crucial que se isso faltar, ou seja, se os pais negligenciarem essa educação, ou se por acaso em alguma tragédia ou algo do gênero, os pais vierem a falecer. Por exemplo, aconteceu na pandemia, quantas crianças pequenas de colo perderam seus pais. E quando isso acontece, dificilmente pode ser suprido. Então, os pais devem criar um ambiente familiar de amor e piedade para com Deus e para com os outros. Então, é dentro de casa, desde pequeno, da mais tenra idade. A criança deve experimentar, desfrutar de um ambiente familiar favorável ao amor a Deus e ao amor ao próximo. E isso é dever do pai. Os pais têm a obrigação de criar esse ambiente. Esse ambiente deve ser favorável à educação integral da criança. Não pode ser simplesmente a educação religiosa, por exemplo. Os pais não devem se preocupar apenas com a educação religiosa. Ensinar o seu filho quem é Deus, o que é a Bíblia, o que são as doutrinas cristãs. Não. Os pais devem
criar esse ambiente que seja de uma educação integral. Você deve educar os preceitos religiosos aos seus filhos, a moral católica, cristã, mas também você deve fazer isso de forma integral. Essa educação tem que entrar para a vida. Você deve educar essa criança para ser um bom cristão, um bom membro da sociedade. Você deve criar essa criança para ser um bom pai de família, filho de família, um bom médico, um bom doutor, um bom advogado e assim sucessivamente. Então, esse ambiente de educação familiar deve ser favorável a uma educação integral. Deve passar e além da educação cristã. Ou, pelo menos, nós devemos compreender que o cristianismo que está enraizado em mim deve, vamos dizer assim, respingar para a sociedade. E isso deve ser colocado dentro da alma da criança, dentro do coração dos nossos filhos. O provérbio vai dizer: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não se desviará, não se afastará. Então, uma educação integral, pessoal e social dos filhos. Como eu disse, uma educação integral, pessoal e social dos filhos. Aí diz assim: a família é a primeira escola das virtudes sociais. Então veja, é simples você compreender. Quando você vê a sociedade do jeito que está, totalmente desestruturada, é fácil você fazer um raio-x, é fácil você fazer vamos dizer assim, uma tomografia, né, daquela sociedade, podemos assim dizer, usando essa linguagem, e você vai compreender nitidamente e rapidamente que a desconstrução social que está acontecendo é fruto da desconstrução familiar. A família foi sendo desconstruída aos poucos. Os valores, as virtudes sociais foram desconstruídas dentro dos lares. Isso como? Por meio do quê? Por meio da música, por meio da televisão, por meio das novelas, por meio dos filmes, por meio até mesmo de livros não cristãos, né? Livros seculares que ensinam tudo aquilo que a gente pode imaginar do que é desfavorável à educação dos filhos. Então, as virtudes sociais, de que tanta necessidade tem as sociedades. Então, as sociedades, porque não é somente o bairro onde nós moramos, não é somente a cidade, né, o município, o estado, né, mas o país, o mundo, tem necessidade das virtudes sociais. De honestidade, de respeito, de empatia, né, de comprometimento com o outro, de fidelidade, de justiça. Então, todas essas virtudes sociais devem fluir, nascer, deve ter a família, o núcleo da família, como fonte que brota essas virtudes sociais. Especialmente na família cristã, né? A família cristã tem um papel crucial, né? Deve ser dotada das graças e deveres do sacramento do matrimônio. Os filhos, de acordo com a fé, né, recebida no batismo, devem ser iniciados desde os primeiros anos na percepção e no culto a Deus e aprender a amar o próximo. Então, existe uma necessidade de, dentro das famílias, principalmente as famílias cristãs, criar esse ambiente onde os filhos, né, de acordo com a fé que receberam no batismo, devem ser iniciados, né, desde os primeiros anos. Por isso, ensina a criança o caminho que ela deve andar, mesmo quando ela envelhecer, não vai se afastar dele, né? E continua dizendo: faz-se também na família as primeiras experiências da vida na sociedade e na igreja. Então,
é de dentro da família, é com a família, é o pai, a mãe, os filhos, são eles que vão iniciar os filhos na vida social. Por exemplo, você tem um filho, uma filha, você em família, você sai para, vamos dizer, coisas básicas que a gente faz, né? Para uma lanchonete, para um shopping, né? Para um restaurante, para uma praia, para uma piscina, né? Aonde quer que você vá, você como família é aquela pessoa que vai fazer as primeiras experiências da vida social com o seu filho. E aqui não é somente a vida social secular, mas a vida social também na igreja. É você, pai e mãe, que tem que conduzir os seus filhos para a igreja. O que adianta você terceirizar a educação cristã do seu filho colocando ele na catequese? Para fazer a primeira comunhão, né? Se não foi batizado, receber o batismo, né? Fazer a catequese de crisma. Que adianta você colocar o seu filho para ir para a igreja se você não vai? Essa experiência social na vida religiosa, fora de casa, tem que ser também uma ação conjunta com os pais. Com os pais, né? Isso é crucial e deve ser exercitado. Por intermédio da família, enfim, os filhos são pouco a pouco introduzidos no convívio civil da sociedade e do povo de Deus. Então veja, por uma iniciativa da família, como eu dizia, é a família, é o pai e a mãe que introduz o filho na vida social secular. Quando eu digo secular, eu estou falando de uma vida social fora dos ambientes religiosos da igreja e de encontros religiosos. E também é os pais que levam os filhos e introduz o filho dentro de um ambiente religioso, dentro da igreja. Então somos nós que somos responsáveis por isso. E esse convívio social que atinge o meio civil e também atinge Deus, né, podemos assim dizer, é nossa responsabilidade. Que os pais se deem, pois, conta da importância da família verdadeiramente cristã para a vida e o crescimento do próprio povo de Deus. Então, os pais têm que procurar compreender que é uma importância sem tamanho. É uma importância fora do alcance que uma família cristã consiga introduzir o seu filho no meio secular para colocar no meio da sociedade um cristão, uma cristã verdadeira, como também é importante colocar dentro da igreja cristãos verdadeiros. Porque muitas vezes a criança vai para a igreja, mas a criança não tem experiência alguma com a vida religiosa. Ah, não, mas a vida religiosa começa na igreja. Não, a vida religiosa começa dentro de casa. É a família que tem que educar. Então, se você, desde o momento mais, vamos dizer assim, mais inicial da vida do seu filho, desde os primeiros instantes da vida do seu filho, se você ensinar a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando ela envelhecer, dele não se afastará. Aí alguém pode dizer assim, Denis, mas eu conheço pessoas que nasceram e foram criadas dentro da igreja. E mesmo assim, essa pessoa se desviou. Por que ela se desviou? Porque, meus irmãos, não é necessário, como é que eu posso dizer? Não é somente necessário ensinar a criança e apenas jogá-la para o mundo. Por quê? São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, São Paulo vai dizer o seguinte: não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem os bons costumes. Veja, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Eu vou colocar numa linguagem mais, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular aqui, né? Ou seja, as más companhias corrompem os bons costumes. Os maus amigos destroem, corroem
como uma traça, como uma ferrugem, né? Como uma água sutil que vai passando por debaixo de um monte de areia, vai corroendo e depois desmorona-se os bons costumes. E por que isso acontece, Denis? Acontece porque o inimigo das nossas almas, ele é especialista em fazer isso. No livro do Gênesis, capítulo 3, ele entrou como uma serpente, de forma sorrateira, dentro do jardim, e o bom costume, a lei da virtude e do amor, a lei da obediência a Deus e da felicidade humana era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Satanás veio sorrateiramente, de uma forma bem, vamos dizer assim, melindrosa, e chegou diante de Eva e seduziu Eva. Com a sua voz sedutora ele dizia: você pode ser igual a Deus sem precisar de Deus. Se você comer, você não vai morrer, você vai ser semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Da mesma forma, a mal companhia, né, vai chegar para o seu filho e vai dizer: olha, dá um trago aqui na maconha, fuma esse baseado, vamos fumar esse baseado, vamos dar um teco, né? Vamos fazer com que a gente possa aqui dar uma bola e ficar muito esperto. E a criança vai dizer: não, meus pais disseram que isso é mal. Não, não é ruim. Seus pais estão enganados. Seus pais nunca experimentaram. Como é que eles vão dizer que é ruim? Assim como Satanás fez com Eva no jardim, as más companhias fazem com os nossos filhos. Como é que seu pai vai dizer que fumar maconha é ruim se ele nunca fumou? Se ele nunca experimentou? Como é que teu pai vai dizer que o sexo fora do casamento não é apropriado se ele nunca fez? Ou talvez ele está dizendo que é, mas ele quando era solteiro ele fazia isso. Ele vivia na fornicação. Isso é um falso moralismo. E assim as más companhias vão corroendo os bons costumes. Vão corroendo aquilo que é colocado em nossas almas por Deus, por meio de sua graça, através dos nossos pais. E também é colocado nos nossos filhos por meio de nós, por meio da oração, por meio do ensinamento, por meio do exemplo. E isso vai ser corroído dentro das escolas. Escolas seculares, escolas que não escolarizam, mas apenas colocam ideologias que são inúmeras, contrárias à fé. E é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Para educar nossos filhos, é necessário estarmos atentos, não somente com o ensinamento que deve ser dado, não somente com o exemplo que nós damos, mas também com uma vigilância. Nós precisamos estar vigilantes, atentos, né? Como diz o salmista: vigia esperando a aurora, né? Qual noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Então nós também devemos estar vigilantes para a vinda do Senhor e também para a educação dos nossos filhos. Devemos estar atentos. Devemos, se possível, olha, hoje em dia é dito assim: você não pode mexer na bolsa do seu filho sem permissão, porque isso é invasão de privacidade. Não. Se o seu filho é de menor idade, está na sua casa, não paga as contas dele ainda, não vive debaixo do seu próprio teto, você tem todo o direito de olhar as bolsas, a mochila, né, as roupas, as gavetas do seu filho. Porque muitas vezes dentro da própria bolsa, dentro da própria gaveta do seu filho, ele esconde coisas que foi apresentada pelo inimigo de nossas almas, por meio de uma má companhia, que ajuda a corroer os bons costumes, esconde dentro da gaveta de casa, dentro da gaveta do armário, dentro do sapato. Quantas famílias não já descobriram drogas ilícitas, né? Principalmente a maconha, que é a mais corriqueira, dentro, por exemplo, do sapato no sapateiro do seu filho, né? Ali onde o seu filho guarda os seus sapatos.
Então, é necessário essa capacidade de estarmos atentos verdadeiramente a uma educação religiosa dos nossos filhos. E nós devemos seguir o exemplo de quem? O exemplo da Sagrada Família de Nazaré. O exemplo de Nossa Senhora de São José. Veja o que é dito aqui, São Lucas capítulo 2, né? Nascimento de Jesus. Aí no versículo 21 é dito o seguinte, Lucas capítulo 2, 21. Completados que foram os 8 dias para a circuncisão, né, para circuncidar o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Então, com 8 dias de nascido, foi dado a Jesus o nome que o anjo havia anunciado, Jesus Cristo. Né? Concluindo os dias da sua purificação, né, da Santíssima Virgem Maria, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, se você quer que o seu filho tenha, meu irmão, né, uma vida consagrada, uma vida dentro dos propósitos de Deus, pegue o seu filho assim que ele nascer, conduza ele à igreja. Para nós católicos, nós levamos a criança assim que nasce, pode ser assim que nasce, se você tiver condição, né, para ser batizado. E aqui não adianta entrar, mas a criança não tem pecado. Se você estudar a Bíblia direitinho, você vai ver que a criança tem pecado sim, ela já nasce pecadora. Né? Salmo 51 ou Salmo 50, dependendo da tradução bíblica, no versículo 7, o próprio Davi vai dizer, eis que eu nasci na iniquidade, a minha mãe já me concebeu no pecado. E ele já nasce pecador, né? Já nasce no pecado. Então, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, consagre. Aqui era um preceito, um costume judaizante, né? Todo homem, todo menino era consagrado ao Senhor. E assim a Santíssima Virgem Maria fez com Jesus. Mas nós podemos fazer isso com nossos filhos e as nossas filhas. Independente que seja homem ou mulher. Nós podemos e devemos consagrá-lo na tenra idade ao Senhor. Minha filha mesmo, eu batizei com, eu não vou lembrar agora se foi 2 meses, mas mais ou menos isso, né? Acho que com uns 2 meses que ela nasceu, né? Março... 2 meses depois, né? 2 meses depois, 2 meses e 13 dias, né? Eu batizei a minha filha. Por quê? Porque eu queria fazer com que ela fosse introduzida na família de Deus. Que ela deixasse de ser criatura de Deus e passasse a ser filha do Altíssimo. Né? Filha do Altíssimo. E isso nós precisamos fazer constantemente. Veja que Nossa Senhora levou Jesus assim que nasceu ao templo. E como a Bíblia tem uma certa limitação para falar da infância de Jesus, porque o que mais, podemos assim dizer, entre aspas, importava de Cristo era falar do seu ministério público e do seu sacrifício redentor. Mas mesmo assim que Jesus nasceu, Jesus foi apresentado diante do Senhor e foi circuncidado. E hoje a circuncisão, né, o batismo equivale a essa tal circuncisão. E por meio do batismo nós nos tornamos filhos de Deus, nós nascemos de novo da água e do Espírito e passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo. E este sacramento, o batismo, é a porta para os demais sacramentos, para a Eucaristia, para o Crisma, para o matrimônio, para a unção dos enfermos, para a confissão e para, né, aqueles que a gente precisar na nossa vida social até que o Senhor nos chame. E no versículo 41 do mesmo capítulo 2 de São Lucas, é dito que seus pais, os pais de Jesus, iam todos os anos, veja, ia todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, todos os anos. Como era longe o templo, todos os anos José e Maria levavam Jesus
a Jerusalém para participar da Páscoa. E veja, tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, né? Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Então veja, se você, meu irmão, quiser perder o seu filho, né, entre aspas, não perca ele para o mundo, perca ele na igreja, perca ele para a igreja, perca ele para Deus. Veja, vai dizer o seguinte, né? Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém a procurar. O sol apareceu aqui bem forte agora na minha janela aqui, né? Voltaram a Jerusalém a procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. Ele quem? Jesus, ou melhor, José e Nossa Senhora. Ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, Jesus: por que me procuravas? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Então veja, se você quiser perder o seu filho para alguém, perca para Deus. Perca o seu filho na casa de Deus. Perca o seu filho na igreja, na vida espiritual. E você vai perceber que você vai dizer: meu filho, o que me fizeste? O que estás fazendo? Ele vai dizer: mãe, pai, a senhora não sabia que eu devo me ocupar com as coisas do meu Pai do céu? Veja que coisa linda se você ouvir isso do seu filho. Imagine eu ouvir da minha filha, eu dizer: filha, e aí? Quais são os projetos para a vida? Ela dizer: pai, eu resolvi que eu vou consagrar a minha vida inteira para o Senhor. Eu decidi que eu vou consagrar a minha vida completamente no matrimônio. Um matrimônio santo, segundo os propósitos do meu Senhor. Que maravilha ouvir isso. Agora, terrível é ouvir dizer: o meu filho fugiu de casa. O meu filho está na Cracolândia. O meu filho está trabalhando de segurança, de vigia de uma boca de fumo. O meu filho está, infelizmente, administrando um prostíbulo. O meu filho se tornou, ou a minha filha se tornou, um cafetão, uma cafetã, liciando pessoas para a prostituição. Mas lindo e maravilhoso é ouvir ele dizer: não sabias, pai? Não tinhas tu conhecimento, mãe, de que eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai do céu? E mesmo que você não entenda, e mesmo que você dê a resposta ou fique pensando como Nossa Senhora pensou, eles, porém, não compreenderam o que ele lhe dizia. Mesmo que você não compreenda a vocação que o seu filho escolhera, mesmo que você não compreenda o caminho vocacional que o seu filho optou por ele, mesmo que você não entenda a forma que o seu filho quis se consagrar inteiramente ao Senhor, não discuta, não brigue. Faça como a Santíssima Virgem Maria. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe, veja, sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E você poderá ver o seu filho ou sua filha crescer como cresceu Jesus. E Jesus crescia em estatura, veja, estatura física, em sabedoria
diante de Deus e dos homens, e graça de Deus diante de Deus e dos homens. Então, você vai ver o seu filho ser educado de forma integral, meu irmão, minha irmã. Integral. E você vai poder desfrutar do seu crescimento, seja na estatura, e hoje em dia os meninos parecem que estão tomando fermento, né, ou chá de bambu, estão crescendo demasiadamente. Você olha para meninos com 12, 13 anos, são homens e mulheres imensos. Crescer na estatura, eles já crescem. Só que muitos deles com a mente vazia, com a mente, infelizmente, como uma grande panela vazia, esperando que seja posta alguma coisa dentro. E muitas vezes as más companhias que corroem os bons costumes começam a colocar tudo aquilo que é perverso e maligno. Então, o seu filho crescerá em estatura, mas também crescerá em sabedoria, será uma criança sábia, será uma criança inteligente. E não é a sabedoria deste mundo, mas é a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria deste mundo, meus irmãos, é loucura para Deus. E o próprio Deus disse: eis que eu pegarei, eis que eu apanharei o sábio deste mundo na sua própria sabedoria, na sua própria loucura. Por quê? Porque a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. E a sabedoria do mundo para Deus também é uma loucura. E por que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura? Porque quando nós dizemos: olha, eu não entrei e não entrarei na corrupção que o mundo está entrando. Ah, tu é um besta, tu é um tolo, tu é louco, tu é idiota. Não. Esta sabedoria mundana, perversa, dela eu não farei parte. Por quê? Porque é loucura diante de Deus. É loucura. Agora, se você quer para o seu filho e para você sabedoria, faça o que o apóstolo São Tiago disse. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus sem duvidar e com alegria, porque também com alegria Ele te dará. Ele te dará uma sabedoria, e a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Aquela mesma sabedoria que Jesus nos instruiu, nos exortou a procurar. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto, o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, você precisa buscar as coisas do alto. São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, vai dizer: buscai em primeiro lugar as coisas do alto e não as da terra. Né? Buscai as coisas lá de cima, aonde Cristo, nossa vida, está escondido com Deus. E quando Cristo, nossa vida, ressurgir na glória, também nós, nossa família, nossos filhos, ressurgirão com eles na glória. E é por isso que ele vai dizer: mortificai então nos vossos membros tudo aquilo que é terreno. E ele vai dizer, né? Devassidão, fornicação, impureza, inveja, bebedeira, orgia, mentira, corrupção, discórdia, tudo ele vai dizendo aqui, né? Olha, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, né? Eu vou ler vou ler a partir do versículo 1, para você ver que coisa maravilhosa. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos, ou seja, tomai afeição às coisas lá de cima, e não as daqui da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Aí São Paulo vai dizer: mas para que você possa buscar as coisas do alto, é necessário você mortificar, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Né? Então nós precisamos fazer isso. E para concluir, meu irmão, minha irmã, eu queria ler com você a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1, o amor mútuo. O amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O amor que conduzirá os nossos filhos para a verdade. E como deve ser esse amor?
como deve ser essa educação dentro do nosso lar? É dito o seguinte: filhos, obedecei aos vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. Então, você que é filho que me escuta, obedeça ao seu pai, né, segundo o Senhor, porque isso é justo. E ele vai dizer: pois o primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Deuteronômio 5:16. Então, se você, filho, honrar teu pai e tua mãe, se você quer ser feliz, honra o teu pai e tua mãe. Se você quer ter longa vida sobre a terra, honra teu pai e tua mãe. Por que é que tem tantos jovens morrendo por causa das drogas, por causa da boca de fumo? Por que é que tem tantos jovens morrendo na criminalidade? Por quê? Porque não honraram pai e mãe. E honrar pai e mãe não é somente obedecer às ordens do pai, mas é honrar o nome que você herdou do seu pai e da sua mãe. É honrar o nome do teu pai e da tua mãe, para que não seja o nome da tua família defamado, destruído por causa das tuas atitudes. Honrar teu pai e tua mãe é amar teu pai e tua mãe, é obedecer teu pai e tua mãe, é cuidar, é zelar do teu pai e da tua mãe. E do outro lado, no versículo 4, ele vai dizer aos pais: pais, não exaspereis vossos filhos. Ou seja, não seja exaltado com os vossos filhos. Não seja enfurecido. Não seja uma pessoa o tempo todo irritada, áspera com os vossos filhos. Às vezes você, como eu, às vezes eu perco a cabeça e eu falo grosso. Mas também eu encho de cheiro, eu abraço, eu beijo, eu digo que amo. Eu faço de tudo para cuidar, para zelar também. Porque mesmo que você seja um pouco duro, você mostrando ao seu filho que aquela dureza que você dá a ele, que você exerce na pessoa dos seus filhos, como pai, como mãe, não é simplesmente para fazer o que São Paulo diz aqui: pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Não é para irritar, não é para dar motivo de revolta aos nossos filhos. Não é para dar motivo de desrespeito aos nossos filhos. Mas é para fazer aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos ensina no capítulo... autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, ele vai dizer, a respeito da educação, Então, veja, a respeito da educação, ele vai dizer assim, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. E ele conclui dizendo: olha, estáis sendo provado para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Você tem que corrigir o seu filho. Mas, se permaneceis sem a correção, que é comum a todos os filhos, sereis tratado como um bastardo e não como um filho legítimo. Aliás, temos na terra nossos pais, que nos corrigem, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai das nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, nossos pais. O segundo, segundo a própria conveniência, ao passo que o nosso Deus, o faz para nosso bem, para nos comunicar sua santidade.
É verdade, porque toda correção, né, filho, você pode ficar pensando, mas ser corrigido é terrível. Você, pai, pode dizer, corrigir é muito chato. Porque quando eu corrijo, eu aparento ao meu filho que eu sou uma pessoa ruim. Ele vai dizer, é verdade, que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar, né, que de alegria. Mais tarde, porém, grajeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e da paz. Aí ele vai dizer, levantai, pois, vossas mãos fadigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que caudicam, tornem ao bom caminho e não se desviarão dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, a educação dos seus filhos não pode ser terceirizada. Você não pode terceirizar a educação dos seus filhos para a igreja. Você não pode terceirizar a educação dos seus filhos para a escola. A escola é responsável pela escolarização, ou seja, ensinar aquilo que é próprio da escola. Questões moral, virtudes sociais, virtudes espirituais devem ser ensinadas e devem ser, vamos dizer assim, transmitidas pelos pais. E que Deus nos acuda, que Deus nos ajude. Deus abençoe você. Você que está aqui no YouTube, não esquece, dá uma curtida no vídeo, compartilha esse vídeo com os teus irmãos, com os teus amigos. Se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal e não se esquece, toca no sininho para receber todas as notificações. Primeiro sininho. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.